Nessa aula, a gente vai estudar como criado campo magnético. Então, a gente já sabe que campo magnético não pode ser criado por cargas magnéticas, porque eles não existem. Porém, não é impossível que no nosso universo podem existir os monópolos magnéticos, certo? Na verdade, um cientista muito conhecido do século XX, Paul Dirac, argumentou que esses monópolos, na verdade, devem existir e isso explica a quantização da carga elétrica. Mas, por enquanto, não foram encontrados. E, por isso, o campo magnético é criado somente por cargas em movimento. Então, a gente já sabe que uma carga pontual, por exemplo, carga pontual Q, ela cria um campo elétrico em seu redor, né, de carga pontual. Esse campo elétrico é dado por seguinte expressão. Tem um coeficiente que eu vou escrever nessa forma, lembra? Esse coeficiente K nosso. Carga sobre raio em quadrado até o ponto onde a gente considera o campo elétrico e ele é vetor e ele é direcionado ao longo do raio. Então, por exemplo, desenho das linhas de campo elétrico é esse aqui, certo? Esse é o campo elétrico de uma carga pontual. Agora, se uma carga pontual se desloca com uma velocidade v, né? Nosso referencial, lembra? Sempre tem um referencial onde é considerado o movimento da carga. Né? O outro referencial pode ser que a carga é parada. Tem velocidade, carga desloca com velocidade, a mesma carga, certo? Com essa velocidade v. Né? Nesse caso, acontece que ela, além do campo elétrico, que vai ser dado por a mesma fórmula que escrevi em cima, quando a velocidade é muito maior da velocidade da luz. Certo? Isso é importante, porque se você sabe da teoria do Einstein, teoria da relatividade, essa teoria da relatividade apareceu devido à invariância de fenômenos eletromagnéticos respectivo a transformações de uma referencial para outro do Galilei, transformações do Galilei, tá? que desconsideram que o tempo também é relativo, certo? Então, na teoria do Einstein, tempo não é relativo, e isso implica muita coisa, que as forças não são relativas, campo elétrico-magnético são coisas relativas e mudam de referencial para referencial. Então, mas no nosso curso a gente vai considerar a velocidade muito menor do que c. Então, o campo elétrico vai ser dado por a mesma fórmula. Mas vai aparecer também campo magnético. Ele é dado, incrível que pareça, é quase a mesma expressão, né? Quase a mesma na forma, mas na consistência é outra, porque campo magnético depende da velocidade. O que é mesmo é dependência da carga e raio quadrado. Só que aqui, em vez do vetor unitário do raio, aparece o produto vetorial, vetor unitário do raio e velocidade. E outro coeficiente, μ0, que aproximadamente, nessa forma, eu vou escrever ele, porque ele é mais redondinho nessa forma, em vez de dar ele, depois eu ainda usar 4π, valor do 4π, e dividir por 4π, isso vai dar aproximadamente esse valor que eu escrevi. A unidade dele é muito simples de achar. Primeiro, o campo magnético é medido em Tesla. Depois, nós temos, no lado direito, nós temos o extra, metro por segundo a velocidade, metro quadrado no denominador, então nós temos metro no denominador, multiplicamos por metro, e nós temos carga por segundo no numerador, que é corrente, certo? Ó, unidade desse coeficiente. Então, esse campo, observa, ele é dado por produto vetorial, com duas grandezas. Então, se nós escolhemos um ponto no espaço, onde consideremos o campo magnético, nesse ponto aqui, certo? Como é que achar a direção do campo?
Primeiro, como que o produto vetorial é sempre perpendicular ao plano onde ficam dois vetores que estão no produto, V e R. Então, o campo vai ser perpendicular ao plano do quadro. Só achar o sentido dele, para cima ou para baixo. E para isso a gente tem várias opções. A gente pode usar aquela regra de mão direita ou esquerda, como quiser, mas é a regra que é muito fácil mostrar nessa aula é girar primeiro vetor no sentido do segundo e usar a regra da sacarola. A sacarola vai de cima para baixo. Então, esse campo vai ser nesse sentido aqui, certo? Então, ele vai atravessar o plano do quadro de cima para baixo. Então, esse campo, por exemplo, o campo elétrico é ao longo da raio, né? Se nós continuamos o raio um pouquinho, isso vai ser o campo elétrico nesse ponto. Então, campo elétrico e campo magnético nesse ponto são perpendiculares, né? Na verdade, em qualquer ponto, elas são perpendiculares, porque o campo magnético vai ser perpendicular a um dos vetores no produto, vetor do raio, certo? E o campo elétrico, ele é paralelo. E nesse caso, se carga é positiva, no mesmo sentido do que o raio, certo? Campo elétrico. O campo magnético vai ser perpendicular ao campo elétrico. Então, esse campo, quer dizer, como é que ele depende, como é que desenhar linhas de campo, né? Campo magnético criado por uma carga em movimento. E agora vou tentar desenhar isso mais ou menos, porque o desenho vai ser tridimensional agora, né? Porque o campo ele é perpendicular, raio e velocidade. Então, se nós temos uma carga em movimento, então eu vou desenhar a carga assim. Ela vai ser aqui e o vetor da velocidade da carga vai atravessar o plano do quadro de cima para baixo. Então, o vetor da velocidade vai ser esse símbolo, lembra? Quando tem x, de cima para baixo. Quando tem ponto, de baixo para cima. Então, se escolher um raio, não um ponto, né? Por exemplo, escolhemos o raio esse aqui, tá? No plano do quadro agora tudo. Nós precisamos campo magnético nesse ponto. Campo magnético dado pela essa expressão aqui. 4π Q R quadrado na velocidade vetor unitário ao longo da raio, certo? Então, nós precisamos ver a direção desse produto. Então, nós geramos vetor de velocidade que atravessa o plano do... Então, primeiro, como vetor de velocidade perpendicular ao plano do quadro e vetor do raio no plano do quadro, o vetor do campo magnético vai ser no plano do quadro perpendicular a vetor do raio, certo? Nesse ponto aqui. Só para cima ou para baixo precisa achar essa direção. Como é que achar o sentido? Girar vetor de velocidade no sentido do raio. E agora esse giro fica, quer dizer, fora do plano do quadro. Ele, quer dizer, de baixo para cima. Você gira e, usando a regra de sacarola, nós vemos campo magnético para cima. Nesse ponto, certo? No ponto, sentido contrário, na mesma distância, né? Com a mesma distância, quer dizer, essa distância aqui igual a essa aqui, né? A mesma R. No sentido contrário. Nesse ponto, o que muda é o sentido do raio, né? Então, vai mudar o sentido do campo magnético. Vai para baixo. Então, você percebeu que na mesma distância, a magnitude do campo, a velocidade aqui, essa é a unidade da distância, né? Quer dizer, um vetor com módulo 1. Lembra, esse vetor unitário. Então, o campo magnético, ele é inverso proporcional à distância enquadrada do ponto, tá? Então, em torno de uma carga em movimento, aquela que desenhei lá, movimento de cima para baixo, atravessando o quadro, o campo magnético vai ser ao longo do círculo, certo? E ele vai nesse sentido aqui. Observa que o sentido do campo é a mesma que o sentido do giro da sacarola, quando a velocidade é atravessando o plano do quadro, de cima para baixo, certo? Quer dizer, enfiar a sacarola, né? Para abrir a garrafa, você precisa movimentar nesse sentido, porque a maioridade da gente usa a mão direita, né? Isso porque essa sacarola é feita assim. Talvez tenha sacarola de mão esquerda, mas nunca vi nenhuma. Tudo bem? Tá bom. Então, o campo
É isso, ele é tangencial ao círculo, quer dizer, em qualquer ponto nesse círculo, o campo é tangencial, campo magnético tangencial ao círculo, magnitude dado pela essa fórmula aqui. Tá, magnitude é μ, tá, μ0, 4π, Q, R quadrado, tá? E porque nós ficamos no plano perpendicular à velocidade, tá? Então, aqui vai ser o módulo de velocidade, porque o produto vetorial, lembra, esse é o quê? O módulo dele. Módulo da um vetor, módulo da outro na seno de ângulo. Seno de ângulo entre vetores de velocidade e raio. Velocidade transversal, o plano. Então, raio fica no plano. Eles são ortogonais. Seno do 90 graus igual a 1. Então, é velocidade. Esse é igual a 1, porque θ igual a 90 graus. Vetor de velocidade atravessa o plano do quadro. Então, é isso. Campo magnético no círculo, o valor é esse aqui, certo? Ele tangencial ao círculo. Quando o círculo é maior, raio maior, o campo magnético diminui. Ele aumenta quando a gente aproxima a carga. Do mesmo jeito como o campo elétrico também aumenta proporcional inverso do raio quadrado, certo? Então, linhas de campo são círculos. Então, eu esqueci de dizer que esse plano do quadro é onde fica a carga. A carga fica no plano do quadro, certo? Ele não atravessou ainda. Então, se desenhar em 3 dimensões, nós precisamos ver em 3 dimensões agora, como é que fica o campo em 3 dimensões. E agora a gente vai desenhar a carga, o movimento da carga agora vai ser esse, né? Ó. E agora o que a gente considerou? Esse círculo aqui, que fica com raio exatamente perpendicular, a qualquer ponto desse círculo, perpendicular à velocidade, onde o campo magnético era esse aqui. O que vai mudar? O módulo do campo magnético. O que vai mudar se nós escolhemos um raio para um ponto que não perpendicular à velocidade? Tem o ângulo φ, né? Vai aparecer seno do ângulo, devido ao produto, certo? O módulo não vai ser somente V, vai ser V no seno do ângulo entre... Agora escolhi outra anotação para ângulo, né? Esse ângulo polar, se usar esse eixo como x e esse eixo como y no plano do quadro, né? Esse vai ser ângulo polar, certo? Ângulo polar. Então, o campo magnético, de acordo com esse ângulo, também, né? O módulo dado é assim, 4π Q R quadrado V seno do φ. Observa que ele diminui com um ângulo. Quer dizer, ao longo do eixo x não tem campo nenhum, campo é zero. Campo magnético tem máximo, mesma distância, se nós colocamos esse vetor perpendicular à velocidade, quer dizer, no plano onde fica perpendicular à velocidade que passa a carga. Certo? Mas o campo magnético, ele, primeiro, a direção do campo magnético, nesse ponto aqui, qual a direção? Produto vetorial V com R, gerando V no sentido do R, e usando a lei de Saccarolha. Saccarolha fala, ele entra para nós, perpendicular ao plano do quadro. Então, raio e velocidade ficam no plano do quadro, campo magnético agora ele entra de baixo para cima, atravessando o quadro nesse ponto. Então, se pegar um círculo aqui, tá? Parecido com esse aqui, só que o centro do círculo não é na carga, né? Também campo magnético é tangencial ao círculo, só que o valor dele depende desse seno do ângulo. Só essa diferença, né? Então, ele é circular, quer dizer, linhas de campo tangencial aos círculos, com centro no eixo de movimento. Então, nós temos eixo de movimento x, onde fica a carga movimentando. Pegamos o círculo ao longo com centro nesse eixo, e dependendo do ângulo φ, certo? A magnitude do campo pode ser calculada. E campo é tangencial a esse círculo. E, na verdade, a gente usa a lei de Saccarolha para achar sentido, certo? Gerando Saccarolha para ela atravessar eixo x no mesmo sentido que a velocidade, quer dizer, eixo x, certo? Então, esses círculos em torno do eixo de movimento, mesmo que onde não tem carga ainda, no futuro, quer dizer, onde ela vai passar, tem campo magnético, né? Certo? Ele existe em todo o espaço.
É isso. Então, esse campo magnético de uma carga em movimento, certo? Agora, a gente vai considerar onde isso é mais, que se tem aplicações para nós, né, nesse curso. Que talvez a gente vai calcular no exercício o campo magnético da carga, talvez não, mas campo magnético criado por um corrente, sim. A gente vai encontrar aí muito. Então, como aqui agora? Agora, tem um princípio de campo magnético como campo elétrico. Ele tem princípio da superposição. Campo magnético criado por várias cargas em movimento, mesmo que velocidades diferentes, é soma. É soma. Então, com uma carga quantizada, campo magnético é sempre soma dos campos criados por várias cargas elementares. Quer dizer, cargas, o valor da carga é carga do elétron no módulo, né? Corrente. Corrente é carga em movimento, certo? Então, corrente, por exemplo, consideramos um fio condutor. Muito fino. Tem corrente I nesse fino. Nesse fio condutor. Vamos pegar um pedaço desse condutor de comprimento L, certo? Reto. Ou a gente pega pequeno pedaço, que é sempre reto quando esse pedaço é muito pequeno. Como é que agora achar o campo criado por esse pedaço de corrente, certo? A gente sabe campo criado por uma carga em movimento, carga pontual. Q, R quadrado, velocidade da carga no vetor unitário do raio até o ponto, certo? Esse a gente sabe. Agora, mas a gente sabe também o seguinte, o que é corrente? Lembramos a definição da corrente. Então, eu sempre lembrar vocês o que é corrente, é muito bom ter um modelo da corrente. Vamos pensar que esse é o nosso pedaço do fio condutor. Essa é a área do fio transversal, né? Seção do fio condutor. Aqui tem carga em movimento, porque tem corrente. A gente sempre pode imaginar que tem carga positiva em movimento no mesmo sentido que a corrente, mesmo que elétrons se deslocam no sentido contrário, né? Certo? Então, o que é corrente? É a densidade da carga na área e na velocidade média da carga. Por quê? Corrente é a carga que passa a área A. Tá, área era A, né? Área A. Carga que passa a seção A, um tempo ΔT dividido por ΔT. Que carga vai passar? Densidade da carga no volume, certo? O volume que vai passar é esse aqui. Essa é a distância. Carga que fica nessa distância vai atravessar a seção A. Ela passa, por exemplo, carga aqui, ela vai atravessar quando velocidade no tempo dá para atravessar, dá passar essa distância onde ela fica. ΔT. Exatamente recuperamos essa fórmula aqui. Certo? Se nós multiplicamos corrente na unidade do fio ΔL, isso vai ter ρA ΔL na velocidade média. Isso é a carga que fica nessa unidade, ΔL, certo? Então, nós temos carga na velocidade. Exatamente como nós temos nessa fórmula aqui. Nós temos carga na velocidade. Então, só precisa vetor, né? Vetor da corrente a gente não usa. A gente usa vetor do L. Então, ΔL fica fio condutor. Fio condutor pode ser curvado, assim. Nós pegamos um pedaço aqui, ele tem um vetor tangencial. E esse é o nosso ΔL, certo? Introduzindo isso, nós substituímos. Agora, o que nós fazemos nessa fórmula para achar campo criado por pedaço da corrente ΔL? Nós pegamos o campo, por isso dB, porque é pedaço de condutor, cria esse campo. Depois precisa somar sobre todos os pedaços. No lugar da carga na velocidade, colocamos I ΔL, certo? Então, tem L quadrado, ΔL, no vetor unitário. Essa fórmula vai criar campo, por essa fórmula, um pedaço de corrente, ΔI, por exemplo, nesse desenho aqui, cria campo magnético em torno dele, certo? Então, essa lei que a gente achou, essa lei foi descoberta experimentalmente, se não me engano, por vários
vários cientistas, inclusive Ampère, né? Mas lei se chama Biot-Savart. Então, lei de criação de campo magnético por um pedaço da corrente I, pedaço ΔL, que é vetor porque o fio pode ter várias simetrias, né? Ele pode mudar sentido, direção. Essa lei se chama lei Biot-Savart. Biot-Savart. E dois franceses, e por isso T não se pronuncia, né? Às vezes tem outro nome. Então, tem uma lei de matemático russo, se chama lei do Arnold. Ele fala o seguinte: a lei científica nunca é atribuída ao cientista que descobriu ele, certo? Então, a lei do Arnold também não é do Arnold. Então, vários nomes podem aparecer. No livro tem Biot-Savart, mas eu acho que a Ampère também tinha a dizer sobre essa lei. Tudo bem? Então, vamos chamar essa lei de Biot-Savart como a maioridade dos livros. E, imagine, tendo em vista a lei do Arnold também, que essa lei pode ser criada, descoberta primeiro por outros, certo? Atribuídos a outras pessoas. Tudo bem. E agora, o que ele dá? O campo magnético criado por um fio condutor, pedaço dele. E esse condutor, por exemplo, essa geometria aqui, né? Como que achar o campo magnético? O circuito é sempre fechado, né? Tem corrente I. Como que achar o campo magnético de todo o condutor, certo? Nesse caso a gente considera que o fio é muito fino, quer dizer, a espessura dele é desprezível. A gente pode somar, né? O campo magnético tem o princípio da superposição. E agora, esse princípio da superposição se torna o seguinte: a corrente, vamos pensar que ele não, quer dizer, não separa, que um circuito simples, não tem outro pedaço, quer dizer, aqui tem duas correntes aqui, I1 e I2. Isso pode acontecer, certo? Vamos considerar, então, o caso geral, na verdade. A gente pode fazer assim. E corrente, que pode depender do ponto onde tem fio condutor. Qual fio você vai passar? Esse e depois esse, né? Todos os pedaços do fio condutor criam campo magnético, certo? Então, aqui, vetor unitário. Precisa integrar sobre todo o circuito. Circuito simples significa que o corrente é mesmo, né? Então, a corrente é mesmo pode ser tirado da integral. E esse integral dá o campo magnético por um circuito simples de um fio condutor fechado, né? Pode ter várias coisas aqui, resistências, baterias, mas tudo pode ser considerado como circuito fechado. Certo? Essa lei se chama lei de Biot-Savart. Então, é tudo para hoje, hein?